Olá, alunos do 7º ano. Eu sou o professor Alexandre de Geografia. Espero que estejam todos bem e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse nosso encontro de hoje, a gente vai falar de um tema que está muito presente, inclusive sendo muito falado na televisão, que é a questão da preservação dos nossos recursos, das nossas riquezas naturais. Então, vamos dar uma olhada aqui, quais são os nossos temas de hoje. Vou chegar aqui para o cantinho. Nós vamos tratar sobre as unidades de conservação, falar um pouquinho o que significa a unidade de conservação, o que elas representam, o que é esse tal de SNUC, que é uma organização dessas unidades de conservação. Vamos ver aonde essas unidades de conservação estão no nosso país e aonde é que Silva Jardim se encaixa nisso, né? E por que a gente está pegando esse tema para tratar hoje? Porque tem sido muito comum nos noticiários a ampliação da exploração ilegal dos recursos naturais, seja derrubando árvores, seja explorando a água de maneira inadequada, sejam com os garimpos que abrem grandes clareiras na mata ou revolvem o leito dos rios para poder achar pedras preciosas ou principalmente o ouro. Então, isso tudo mexe não só com a natureza, que está diretamente ligada às pessoas que moram naquela região e que dependem daqueles espaços para sobreviver no plantio, na criação de animais. No caso das áreas indígenas, onde ainda vivem comunidades com as suas culturas, mas a própria imagem que o nosso país passa a ter na opinião internacional, como se estivesse cuidando mal dos nossos recursos. Então, hoje não existem mais segredos, né? Tudo que acontece se torna público para o mundo inteiro, e todo mundo sabe e fica comentando, o que acaba afetando até os negócios que o nosso país faz com outros países. Ninguém quer ter um parceiro comercial que não cuide da natureza, principalmente nesse momento agora em que a gente vive situações complicadas em relação ao clima, que já vem sido comentada pelos ambientalistas há muito tempo, mas que agora se tornou uma realidade, né? Incêndios, enchentes. Tivemos essa semana uma chuva de granizo, né, que são aquelas pedrinhas de gelo, tão fortes que chegaram a criar placas de gelo na rua, em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, que é a capital do estado, coisa que nunca aconteceu. Então, a gente está vivendo uma mudança climática onde o homem é um dos responsáveis diretos por essas modificações. Daí a importância da gente comentar, porque o Brasil não só é um dos maiores países do mundo em relação a território, mas a gente tem uma das últimas reservas de floresta do planeta. A floresta amazônica, que é uma floresta tropical, ela é extremamente importante, não só para nós aqui, em relação à conservação de água e limpeza do ar, né, pela purificação e liberação de oxigênio, mas para o planeta como um todo, porque o que acontece num lugar afeta todos os outros. Isso agora a gente já sabe. Demoramos a entender, mas já percebemos. Então, o nosso primeiro passo aí da nossa conversa vai ser entender o que são essas unidades de conservação. Para que elas servem? Então, seguindo aqui o texto. As unidades de conservação
são áreas naturais criadas e protegidas pelo poder público municipal, estadual e federal. Elas são reguladas por lei e definidas como um espaço territorial onde seus recursos ambientais são considerados importantes. Então, um prefeito, um governador e o ministro do Meio Ambiente, por exemplo, ou algum outro ministro ligado à área ambiental, aciona o presidente da República, por isso que a gente está falando aqui em poder municipal, estadual e federal, para criar unidades de conservação aonde se julgue que aquele ambiente, a natureza daquele lugar, é muito importante para o país como um todo, ou para aquela cidade, naquele estado, para o seu desenvolvimento econômico e para o bem-estar da sua população também. Então, são recursos que precisam ser protegidos. Para que eles sejam protegidos por lei, é preciso criar uma unidade de conservação. E essas unidades de conservação, elas são divididas em duas categorias principais. As unidades de proteção integral. O que são essas unidades de proteção integral? São aquelas que possuem normas mais restritas e são mais voltadas para a pesquisa e conservação da biodiversidade. Nelas, exceto alguns casos previstos na lei, é admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais. O que isso quer dizer? São espaços onde não se pode ter atuação humana, a não ser que seja para pesquisa, para estudo, mas não pode ficar explorando a mata, mexer na água, explorar os animais com caça ou pesca, fazer turismo, porque ela é considerada tão importante que ela tem que ser preservada de qualquer situação, a não ser para pesquisa. Alguns poucos casos é que furam essa regra, mas a grande maioria são áreas extremamente protegidas, onde a lei pode ser atuada, inclusive chamando força militar, força policial, para a proteção daquele espaço, porque ela é de proteção integral, né, como diz o nome. E o outro tipo são aquelas unidades de uso sustentável. Unidade de uso sustentável são as voltadas para visitação e atividades educativas, o uso sustentável de seus recursos. A gente está vendo aí, por exemplo, um seringueiro, né? Que é aquele profissional que extrai da seringa, que é uma árvore, o látex, que é utilizado para a produção de borracha. Então, é uma área de preservação, mas que pode ser explorada comercialmente, pode haver, inclusive, moradias ali, mas tudo isso dentro de um critério, dentro de uma regra. Possui o objetivo de compatibilizar, de unir, de permitir que se encontre a conservação da natureza com o uso sustentável de parte de seus recursos naturais. Então, nesses locais, acontece uma coisa chamada de manejo sustentável, que é ganhar dinheiro, retirando recursos da natureza, mas sem explorar demasiadamente, sem deixar que aquilo acabe, né? Então, preserva utilizando. Aí a gente vai ver aqui agora, a gente chama de fluxograma, que é a forma como essas duas maneiras de unidade de conservação se dividem. O que são, né? Primeiro, aquela integral que a gente falou. É o caso das estações ecológicas, que em Silva Jardim tem uma, né? A estação ecológica de Poço das Antas é uma área de preservação integral, ela é para pesquisa, é para estudo, mas não pode ter ocupação. Não sei se vocês já viram alguma vez alguns brigadistas, né, que são bombeiros,
que trabalham em Poço das Antas, na Estação Ecológica de Poço das Antas, que é para monitorar a mata para que não haja incêndio ou, caso aconteça, para ele não se propagar, para não se espalhar a ponto de prejudicar aquele espaço, que ele tem que ser preservado. As reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais. O que é um monumento natural? É uma estátua? Não. Às vezes é uma grande rocha, pode ser a área de um rio. Então, é um elemento da natureza que é considerado um monumento natural, que é para preservação e contemplação de todos, mas não pertence a ninguém. E áreas de refúgio da vida silvestre, como é o caso das áreas que protegem o mito-leão-dourado, como em Silva Jardim, por exemplo. Então, esses locais são de proteção integral para a preservação dessa vida selvagem. Já o outro modelo, que é o de unidades de uso sustentável, a gente vai ter as APAs, que é a Área de Proteção Ambiental, tem uma em Silva Jardim também, que é do Rio São João, Floresta Nacional, como a Floresta da Tijuca, áreas de relevância ecológica, reserva extrativista, como aquelas que a gente falou, né? Onde a pessoa mora, ele pode coletar piaçava, pode coletar babaçu, pode coletar seringa, a seringueira da seringa, e então é uma área de preservação, mas que pode ser explorado. Existe uma figura, uma pessoa que se tornou muito famosa, inclusive no mundo, que era o Chico Mendes, que era um seringueiro que acabou sendo morto porque ele levantou a informação de que vários fazendeiros estavam derrubando a mata para outros usos em área de preservação que era sustentável. Então, ele acabou morto por isso, né? Foi perseguido por esses fazendeiros e acabou se tornando um grande ícone da preservação com exploração sustentável. E várias pessoas hoje trabalham como seringueiros em áreas de preservação por causa dessa atitude do Chico Mendes, que acabou virando nome até para órgão do governo, chama ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, que é um órgão do Ministério do Meio Ambiente do Brasil. Reservas de desenvolvimento, reservas de fauna e RPPNs, que eu não sei se vocês já ouviram falar alguma vez, que são Reserva Particular de Patrimônio Natural, que são áreas que pertencem a uma pessoa, uma fazenda, por exemplo, aonde o dono da fazenda transforma o seu espaço, aquela sua propriedade, numa área de preservação da natureza para a humanidade. É claro que ele pode explorar aquele espaço, inclusive com ecoturismo, né, como a gente está vendo aqui, plantações, apicultura, que é a produção de mel com a criação de abelha, então, coleta, mas sem deixar de preservar, porque aquela propriedade passa a ser um patrimônio da humanidade. É dele, mas ele precisa preservar. E Silva Jardim tem um grande destaque nesse sentido, porque é um dos municípios que mais possuem RPPNs no Brasil. É uma coisa para se ter orgulho, né, do nosso município. Mas esse vai ser um assunto para o nosso próximo vídeo encontro. Na próxima aula, a gente retoma esse assunto e vai trabalhar um pouquinho melhor a respeito da preservação no nosso município também. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.